Passeou, meus irmãos. São os problemas da vida. Eu tenho um tio aqui meio complicado, né? E como é do nosso sangue, né? A gente tem que aturar. Minha mãe já é de idade, não tem como ela ficar. Fui lá fazer força para botar ele dentro de casa. Ele pega o dinheiro dele, fica gastando com bebida. Quer dizer, é muito complicado lidar com isso. E eu, né, tenho que ir lá orar e vigiar e orar. Só orar não adianta. Então eu fui lá, né, tive que dar assistência. Acabei tendo que encerrar o vídeo. É muito complicado e fica trazendo problema pra gente. Cai na rua, eu tenho que ir lá pegar ele. Já tentaram roubar a bicicleta dele, o celular. Quer dizer, é complicado, é uma situação difícil lidar com uma pessoa, né, que é alcoólatra. E ele é alcoólatra, mas faz parte da família e eu não posso dizer não, mesmo ele sendo alcoólatra. Né? Se eu ver um idoso, eu tenho que cuidar do idoso, então a gente, às vezes, cuida de pessoas estranhas, não vai cuidar dos nossos parentes. Meus amigos, eu estava falando sobre a manipulação, né, do coronavírus. Qualquer vírus que seja. A tecnologia que nós hoje estamos é tecnologia de silício. Nem os japoneses com os nanos computadores, nem os japoneses com todo o ciborgue humanoide ainda não conseguiram mapear o gene humano. Está longe. A ciência, ela se multiplicou. Isso é fato, é lógico. Não sei se vocês se lembram de Guerra das Estrelas. Guerra das Estrelas, quando terminou o filme em 1989, aquele robô eles conseguiram fazer andar. Somente isso. Pelejaram para fazer aquele robô andar. Mas a maior parte do filme, o filme quase todo, foi feito em quê? Foi feito com um homem vestido como se fosse um robô. Hoje nós vemos que os robôs humanoides estão bem evoluídos. Mas ainda não chegamos ao ponto de mapear o corpo humano, que seria bem mais simples, né? Você recompor a pele humana. Se não conseguimos mapear o corpo humano, quanto mais um vírus que é altamente complexo. Prestem atenção. Os novos processadores, eles vêm com 16 plataformas, né, de processadores que são chamados núcleos virtuais. Geralmente, um processador Intel Core 7 ou Core 5 vem com 6, 7 ou às vezes 12 núcleos virtuais. O que são esses núcleos virtuais? Eles vão criar um cache de memória virtual para acelerar os programas. Como é que é feita uma figura? Através de números. Qualquer figura geométrica é feita de números. Para que aquelas figuras elas possam rodar em alta velocidade, dinâmica dos jogos RPG, jogos como Counter-Strike, né, Call of Duty, outros, precisam de processadores virtuais, né, para poderem criar toda aquela configuração. As placas-mães têm um suporte que é chamado suporte 7, que nada mais é do que o chipset. O chipset é de silício. Os processadores ainda precisam ainda de muito sistema virtual. Se nós tivéssemos a capacidade de criar ou manipular, né, sistemas como a nossa própria pele ou manipular o gene dos vírus que são altamente complexos, eu poderia dizer para você que os processadores, né, que nós vemos aí, que são os processadores de silício, de metal, de ferro, não existiriam. Para quê? Se você já consegue obter, é como o nosso cérebro. Imagine que dentro de um cérebro humano eu conseguisse implantar milhares de células ou microcélulas
que trabalhassem juntamente no cérebro para reativar a minha memória, fazer que sua memória virasse vários Isaac Newton, Einstein, né? Vários Von Braun, né? Ou vários Leonardo da Vinci. Imagine se eu conseguisse fazer isso. Ciência não tem essa capacidade. Volto a falar. A China não tem condições de manipular. Não tem. Se os Estados Unidos não têm, que investe bilhões de dólares, tá? E a China não tem dinheiro para financiar isso. Aí tem pessoas que insistem em relacionar o comunismo de Lenin ao comunismo chinês. Mao Tse-tung, quando fez a Revolução em 1954, ele lutou contra a cultura Yang. A cultura Yang era a cultura dos antigos reis, né, que dominavam as terras. A cultura Yagasho, que é a cultura linear chinesa, foi a que se levantou, porque foram fornecidos pelos comunistas. Porém, o comunismo chinês tem o seu tradicionalismo dos seus deuses, assim como Buda, assim como outros deuses. O comunismo de Lenin não tem Deus, não existe deuses, eles são ateus, não existe homossexualismo, não existe liberdade. O comunismo que Jair Bolsonaro, Trump, Olavo de Piláquio tentam colocar na cabeça de vocês é um erro grotesco por falta de conhecimento do povo que, em vez de procurar ler enciclopédias, procuram ouvir maluquice. O jogo Red Alert que o presidente Trump está colocando na mente das pessoas é a coisa mais fantasiosa. Porque, primeiramente, a condição que a China hoje teria para poder desafiar os Estados Unidos está no seu arquipélago, principalmente na ilha de Taiwan, a ilha rebelde. Vocês vê que até hoje a China não invade a ilha rebelde e nem ataca. Primeiro, porque a ilha de Taiwan está bem defendida pelos sistemas de defesas antimísseis americanos, né? Que é os Patriot 3 e 4, são sistemas de defesas muito bons, não são os mesmos sistemas S-400 e S-500 russos, são inferiores, mas mas fazem parte da defesa. Fora que há uma frota razoável defendendo o arquipélago. A China e a Rússia junto investem muito menos que os Estados Unidos em todas as dinâmicas. Então, da onde que as pessoas estão tirando que o comunismo vai dominar o mundo? Para dominar o mundo, meu amigo, você teria que ter uma capacidade balística, né, e geopolítica para domínio. Na época de Nick, a história do Red Alert era um conto de um americano que falava sobre os grandes zeppelins, né, e o domínio soviético dentro do território americano. A Guerra Fria é um conjunto de fatores onde a ilusão de um cenário perfeito e um cenário em 1989. Mikhail Gorbachev, que foi um integralista da alta democracia dentro da União Soviética, representou o aceleramento e a aproximação dos dois continentes, a União Soviética e os Estados Unidos. Bill Clinton assinou um acordo onde várias empresas americanas e inglesas iriam explorar o comércio capitalista dentro do território russo. Então foi tudo muito bem
manipulado pela sociedade eurasiana, aquela que foi expulsa pelos czares, perseguidos por Lenin, Vladimir Lenin e Stalin. O inventor do comunismo foi Yuri Golokhov, não foi Karl Marx. Karl Marx era um idealista marxista que desenvolveu a ciência dentro das universidades de Londres. Ela mais se aproxima ao fascismo de César do que realmente a interação de um comunismo. Não há nenhuma ligação. Outra coisa, Lenin nunca leu nenhuma enciclopédia europeia, porque não havia nenhuma tradução para o russo. Todas as literaturas sobre Karl Marx não erguia e não tinha nenhuma visão. Ele nunca viu um livro sobre isso. Só a partir de 1936 é que algumas literaturas, assim como a própria Bíblia, né, poderia chegar. Mas não chegava porque lá já era praticamente a União Soviética, o comunismo imperava, acabando com qualquer igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa russa é judaica. E os investidores judaicos é que formaram a sociedade e deram os privilégios para a sociedade eurasiana. Os czares que fugiram da família Golokhov, que foi assassinada, e alguns de seus netos e parentes fugiram, uns para a Inglaterra, outros fugiram para o Vaticano e outros fugiram para a Suíça. Houve um acordo entre as sociedades. Com o fim da União Soviética, Mikhail Gorbachev acertou com os eurasianos, que nada mais são os próprios czares. Eu já cansei de falar isso para vocês. O comunismo chinês de Mao Tse-tung, ele prevê a ideologia dos deuses chineses. Então, é um comunismo diferente. A partir dos anos 80, a China buscou investimentos com o FMI, Grupo Financeiro Internacional. Com esses investimentos, eles criaram a infraestrutura de portos. A China é o país que durante 15 anos desenvolveu indústrias de comércio, desenvolveu econômica. Prestem bem atenção que há uma grande diferença. A China, com esse colapso do coronavírus, vai levar de 2 a 3 anos. O PIB chinês caiu 5,1. Isso significa, meu amigo, que qualquer potencial que ela perca agora, ela está completamente quebrada. Ela não vai falir, mas ela está quebrada. Então precisa-se de dinheiro. Cientista não pode desenvolver equipamentos, né? Como o exemplo disso foi que quando Hitler foi eleito em 1933, em Munique, ele chamou o Machate, que era um grande banqueiro, cientista banqueiro, que para tirar a Alemanha do buraco, buscou investimento com Neville Chamberlain, Dali Hird da França e Frank Delano Roosevelt e os bancos interamericanos. Com essa chegada desses investimentos industriais e econômicos, foi possível que a Alemanha reativasse a Luftwaffe, fabricasse os navios de guerra Bismarck e Príncipe Eugênio e os submarinos U-Boat, que nunca foram os melhores submarinos do mundo. Eram os piores submarinos. Só a tática deles que era boa. Enfim, eu dou para vocês toda a cronologia do desenvolvimento industrial. Não vou me estender, porque eu estou falando mais da China. Eu estou dando um exemplo da Alemanha para vocês verem que nenhum país sai de uma crise sem dinheiro. Tem que alguém investir, tem que haver um interesse, tem que haver um retorno. Os campos de Auschwitz,
comunal foram construídos pela General Electric e pelas empresas. Os chuveiros que saíam ácido eram da General Electric. Possivelmente, a Alemanha não tinha condições dela sozinha reerguer aviões de guerra, tanques de guerra, apesar que no princípio da invasão da Europa, né, o próprio general Reichsgeneral, né, dizia que era preciso que a Kriegsmarine, né, e os tanques fossem desenvolvidos tanques melhores, porque os tanques ingleses eram melhores que os tanques alemães. Mas a tática alemã é que deu a vitória com os Stuka. Mas não quero falar sobre guerra. Estou mostrando para vocês que o desenvolvimento tecnológico dependeu do dinheiro. E durante a invasão da Europa, apesar de todas as controvérsias, os Estados Unidos ainda continuavam financiando a Alemanha nazista. Então, meus amigos, prestem atenção. Ao atual momento, quem é a maior potência econômica? É os Estados Unidos. E, de fato, não só eles é a maior potência econômica, tá? Que fico aqui pensando daqueles caras que se dizem comunistas, que querem incluir Vladimir Putin ao comunismo. Vladimir Putin não é comunista. Vladimir Putin é um ditador eurasiano, na verdade. Ele representa os eurasianos que colocaram no poder. O partido Duma é odiado pelos comunistas. Os comunistas toleram Vladimir Putin, mas não gostam de Vladimir Putin. Tanto é que seu adversário, que eu agora esqueci o nome, né, ele até se aproximou de Vladimir Putin, mas ele reclamou por ter sido fraudado as eleições. Porque os eurasianos não querem a volta de jeito nenhum de um comunismo. Eles temem a volta de um comunismo. A ideia do comunismo acabou. O modelo econômico chinês, ele é mais capitalista do que comunista. Só que o governo comunista chinês predomina sobre a radicalização. A radicalização, qualquer unidade, seja ela democrata, seja ela em qualquer lugar, pode ser radical. Qualquer sistema, como o próprio governo americano. Democrata que é radical. Como pode ser o republicano. Então, essa questão tem que ser peneirada. As pessoas têm que parar de monopolizar as coisas com fantasias. Se foi feito um vírus na China, né, que não existe, ninguém faz vírus. É impossível. Tire isso da tua cabeça. Eles pegaram vírus já existentes, né, que veio do espaço, milhares deles vêm do espaço, né? Muitos deles, a própria natureza cuida deles. De alguma forma, pegaram esse vírus, né, levaram para o laboratório e tentaram controlar ele. Malucos, não tem tecnologia para isso. A comunidade científica sabe muito bem, eu já estou terminando, para poder manipular um vírus, será preciso ter uma quantidade de informações de processamento vital. E eles virão dos novos processadores do futuro, que daqui a 10 ou 15 anos, que são chamados de que serão capazes de produzir informações em questões de segundos. Aí sim será possível a ciência se aproximar e conseguir mapear algum tipo de informação. Mas nos próximos 100 anos, o homem poderá dominar a complexidade de você dominar. Tá? Eu não sou cientista, é o que eu li. Mas é tão complexo você dominar um vírus pelaquela situação que eu acabei de afirmar. Há milhares, né, de microcélulas neles.
Então, não tem como você juntá-las todas num pedaço de papel. Para você controlar, você tem que ter um domínio de uma ciência muito poderosa e que não seja artificial. Vocês podem ver que os laboratórios estão lidando com o quê? Com com computadores, mas estão lidando com fórmulas químicas. O dia que o cara conseguir fazer um cérebro ou tirar a cabeça e colocar num corpo humano, isso já foi tentado na Rússia e não deu certo, né? Já tentaram com animais, deu certo com rato, mas não sobreviveu. O dia que. Aí eu digo para você, já está um passo para fazer isso. Mas, meu amigo, não acredite nessas fantasias. Isso tudo são esses malucos da conspiração. Esses caras que ficam dizendo que o mundo vai acabar, que o anticristo vai vir e que o comunismo vai. Olha, isso não tem base. É mais fácil os Estados Unidos atualmente dominar o mundo, né, numa fase da circularidade econômica, do seu poder econômico, do que, na verdade, a China. A China é uma potência, né, comercial, mas financeiramente não é. Isso vocês podem pesquisar, ver a quantidade de investidores que tem nos Estados Unidos e ver a quantidade de investidores que tem na China. Ver a quantidade de armamento que a Rússia, que é muito melhor do que a China em questão de armamento, tem o Armata, que é o novo tanque, tem os aviões, que é o Sukhoi, né? E tem outros aviões que são aviões de ponta, que bate de frente com os F-22, com o F-35, e até em alguns casos são melhores que o F-35. Mas não são uma quantidade suficiente para desafiar a tremenda força naval americana com os seus 14 portas-aviões. O que a Rússia tem de muito bom e melhor do que os Estados Unidos, mesmo assim não tão melhores, são os submarinos. Porque os classe Virgínia são submarinos tão bons como os da Rússia atual. Então, meus amigos, né, não caiam nessas conversas. O anticristo, quando ele vier e quando existiu o domínio sobre a terra, nenhum de nós e nem a imprensa saberá. Esses máquinas enigmas das redes sociais, né? Sinto muito falar para vocês, mas vocês são máquinas enigmas. Descobrem coisas fantásticas. Vocês sabem quem está fazendo, né? Porque o Bolsonaro falou. Bolsonaro é formado em quê? O que ele fala que é construtivo? O que o presidente dos Estados Unidos fala que é construtivo? Não, só falam bobagem. Só falam coisas que não tem cabimento. E o Olavo de Carvalho, que agora fala que a Terra é plana, que é não sei o que não é um assunto que eu não quero entrar, né? Com fantasias, né? Mudando a história, que a história, 1000 anos de história está tudo errado, a arqueologia está toda errada, né? E que a direita e a esquerda, em 1000 anos, primeiro que direita e esquerda foi desenvolvida em 1789 por Luís VI. E foi Napoleão Bonaparte, junto com a oligarquia democrata na época, criada e defendida por ele, né? É que em 1893 Luís VI perdeu a sua cabeça. E aí o trono do imperador Napoleão Bonaparte, que queria dominar o mundo e não conseguiu, né? Era o seu pensamento de democratizar, unir todas as nações. Era um pensamento dos maçons, porque Napoleão também era maçom. Agora, vejam bem, as sociedades secretas, seja ela eurasiana, seja ela Yagachô, seja ela maçom, todas elas se entendem. Rico não luta contra rico, mas pobre vai nas ruas para pegar bandeirinhas de político para se matar. Não pense você que se tiver uma guerra contra a Venezuela, esses fanáticos que fiquem bebendo Coca-Cola, comendo batata frita e pipoca, vão desafiar a Venezuela
com tanques velhos, com tanque que os Estados Unidos, com repasses de tecnologia, um tanque de 1950 contra um tanque T-72, T-90 da Venezuela. Não dá dentro. 2 submarinos atuais da Venezuela podem fazer um bom estrago na nossa frota naval. Mas não creio que o Brasil entre em guerra, porque já temos uma guerra do nosso dia a dia, a guerra de sobrevivência. Então peço para vocês, meus amigos, que vocês possam, com esse vídeo, ser esclarecido esse ponto. Tá? Não vai haver domínio comunista, não vai haver nada disso, isso é tudo balela, entendeu? Tudo conversa fiada. O anticristo que ele vai vir para dominar, ele pode ser muito mais democrata do que, na realidade, um republicano, ninguém sabe. Tá? Ele pode ser judeu, ele pode ser um russo, ele pode ser um árabe, né? Ninguém sabe, na grande verdade. Mas sabemos que a bússola do mundo, né? E que o centro econômico, o centro da terra é Jerusalém. Essa cidade santa será resgatada quando todas as nações árabes, né, e asiáticas e parte da Europa tentarem invadir Israel. Deus virá com seus anjos, né? E quando o anticristo se sentar no lugar santo, Deus descerá com seus anjos e trará sua justiça. Essa é a luz da verdade. E que Deus abençoe vocês nessa noite em nome de Jesus.